Olá, como é que vocês estão? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Eu espero que vocês estejam bem. Sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa live SST, tá? É uma live que eu decidi abrir aí para a gente poder falar um pouquinho sobre proficiência. Sejam todos muito bem-vindos, todos muito bem-vindas. Opa, seja muito bem-vindo. Fala, Ayrton, seja bem-vindo. Sejam bem-vindos. Deixa eu fixar aqui o nosso tema, tá? Para a gente poder dar continuidade. Aqui no nosso tema de hoje. Deixa eu só colocar aqui o nosso tema de hoje. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Tcharatata. Deixa eu fixar esse comentário. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre proficiência. Eu estava conversando no nosso grupo aqui do TST Iniciante. Aliás, se você não está no grupo do TST Iniciante, link aqui na minha bio, tá? Link aqui na minha bio, para que você possa estar também no nosso grupo do TST Iniciante. Aí eu resolvi então fazer essa live aqui para deixar ela salva, tá? Para você poder assistir depois. Deixa eu só colocar aqui tomar um pouquinho de água, né? Um pouquinho de, na verdade, vitamina C. Eu vou deixar essa live salva, tá? Vou deixar essa live salva. E a gente vai falar um pouquinho sobre proficiência. Não é uma live marcada, tá bom? Então não estou esperando bastante gente na live. Mas quem estiver aqui depois, quem estiver aqui já vai, se quiser fazer algumas perguntas sobre o tema, não tem problema. É mais sobre uma conversa que eu estava tendo num grupo do TST Iniciante. Dia 5 do 6, no nosso domingo agora nós vamos ter a nossa jornada de TST Iniciante no YouTube. Ederson, onde está o seu canal do YouTube? Link aqui na minha bio, tá? Canal do YouTube do TST Iniciante. A gente vai falar um pouquinho sobre proficiência hoje. Então sejam muito bem-vindos todos, tá? Sejam muito bem-vindas todas. E a gente vai falar um pouquinho sobre proficiência. Como adquirir proficiência na saúde e segurança do trabalho, mesmo você sendo um TST iniciante. Então vou fazer algumas lives sobre o tema, porque eu acredito que esse tema é muito importante para vocês que são técnicos de segurança do trabalho iniciantes. E eu vou falar para você que talvez não saiba o que é proficiência, talvez você não tenha a menor noção do que é a proficiência. E por que é importante você ter proficiência na área da saúde e segurança do trabalho. Mais uma vez, essa live, eu acabei de decidir fazer essa live, eu ia fazer um vídeo, mas eu vou fazer uma live para deixar ela salva aqui, porque aí fica melhor até para as outras pessoas também poderem assistir. Se você já participa da live, se você já participa das lives, você já sabe como é que funciona. Coração aqui do lado, tá? Importante demais esses corações aqui, porque o YouTube ele entende que o Facebook e o Instagram ele entende que esse conteúdo ele é importante e acaba aí trazendo para outras pessoas, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre a proficiência na área da SST. Estava conversando sobre isso com o pessoal do grupo TST Iniciante e o que acontece? Primeiro eu quero explicar para você o que é a tal da proficiência, né? Depois aí eu vou te dar alguns exemplos e vou falar para você por que é importante o TST, mesmo sendo iniciante, e é possível ele ter proficiência. Eu separei aqui o dicionário, né, o dicionário online de português, o significado da palavra proficiência. Preste muita atenção. Preste muita atenção. Capacidade de realizar algo, dominar certo assunto e ter aptidão em determinada área de conhecimento. E prática. Olha que legal.
Capacidade para realizar algo, dominar certo assunto e ter aptidão em determinada área de conhecimento. Olha só que interessante. Então, quando a gente fala em proficiência na nossa área de saúde e segurança do trabalho, quando a gente fala de proficiência na nossa área da saúde e segurança do trabalho, a gente está falando exatamente dessa experiência e dessa aptidão. É até muito mais a aptidão do que a própria experiência. Né? É até muito mais o domínio do conhecimento, tanto teórico quanto prático, do que propriamente a experiência, tá? Então a proficiência, ela é o conhecimento profundo de determinado assunto na nossa área. Olá, ergonomia, tudo bem? Seja muito bem-vindo, tá? Essa live aqui é uma live surpresa, tá? Então a gente está com dia 5/6, às 14 horas lá no meu canal do YouTube, o link está na minha bio. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na jornada terrestre iniciante. Então, quando a gente fala de proficiência, nós estamos falando da capacidade de dominar determinado assunto, aptidão, essa capacidade de dominar esse determinado assunto, tanto teórico quanto prático, ok? Isso é a tal da proficiência. Agora, vamos conversar sobre isso, né? Um profissional, para ser proficiente na área da saúde e segurança do trabalho, ele precisa dominar vários assuntos. Show de bola, Gleiciane. Seja bem-vinda, seja bem-vinda. Legal, seja bem-vinda. Um profissional na nossa área de SST, para ele ser proficiente, ele precisa dominar determinado assunto. E na nossa área de saúde e segurança do trabalho, nós temos vários assuntos para dominar. Eu vou pegar aqui o exemplo do profissional técnico de segurança do trabalho, porque esse aqui é uma live, né? Um esquenta para a nossa jornada do TST iniciante. Nós temos a portaria 3275 que fala do profissional técnico de segurança do trabalho, das atividades e atribuições do profissional técnico de segurança do trabalho. Quando a gente vai nessa portaria, lá vai falar tudo que o técnico de segurança do trabalho faz. E é importante que o técnico de segurança do trabalho ele tenha essa proficiência nisso, em tudo que ele vai fazer ali. Na verdade, o que está na portaria, que se eu não me engano são 28 itens, ainda é pouco para o que a gente precisa realmente fazer, porque a gente faz no nosso dia a dia de verdade, como TSTs, ok? Agora, o profissional precisa ter conhecimento teórico e prático. É uma aptidão, inclusive para passar para os colaboradores este conhecimento. Existem profissionais técnicos de segurança do trabalho que têm conhecimentos, aptidão com relação a trabalho em altura, outros têm aptidão com relação a proteção e combate a incêndio, têm proficiência nisso, outros têm aptidão com relação à investigação de acidentes. E por que eu estou até fazendo essa live aqui? Um profissional colega nosso me chamou e ele perdeu uma oportunidade de mudar de área porque ele não tinha proficiência em investigação de acidentes. Então ele não mudou de área porque ele não tinha proficiência, aliás, não mudou de empresa porque ele não tinha proficiência em investigação de acidentes. E aí ele perdeu uma oportunidade, inclusive uma oportunidade de ganhar mais como técnico de segurança do trabalho. Então, entenda, ele é um profissional experiente e tem praticamente quase 4 anos na área e ele perdeu essa oportunidade porque ele não tinha conhecimento em investigação de acidentes. Então a proficiência não necessariamente está ligado com a experiência. Existem muitos profissionais técnicos que são experientes, mas que não têm a tal da proficiência. Eu conheço um profissional que ele é muito proficiente no trabalho em altura, mas ele não tem experiência nenhuma como técnico de segurança do trabalho. Então veja que a proficiência ela não está diretamente ligada com a experiência. É importante a gente entender isso. E aí você que é um TST iniciante, vê aí uma oportunidade. O melhor profissional de trabalho em altura que eu conheço, ele não tem experiência nenhuma com segurança do trabalho. Ele não tem experiência nenhuma e ele dá aula para profissionais técnicos, engenheiros, inclusive para bombeiros militares. Para você ver que proficiência muitas vezes não está relacionada ali à experiência. A proficiência ela é o domínio de determinado assunto, ok?
Por que que o profissional técnico de segurança do trabalho e até o iniciante deve adquirir a proficiência, tá? Esse vídeo é rápido, tá? Essa live é rápida. Então a gente já entendeu o que que é a proficiência. A gente já entendeu que a proficiência não necessariamente está ligada... Boa noite, Alice, tudo bem? Não necessariamente está ligada à experiência, né? Não necessariamente está ligada à experiência. E eu quero trazer para você o porquê que você, mesmo sendo um TST iniciante, deve ter ali a proficiência, né? E depois eu vou falar para você como que você adquire a proficiência, tá? Mesmo sendo TST iniciante. Primeiro, porque algumas normas, principalmente normas regulamentadoras e principalmente voltada a treinamentos, elas pedem que o profissional, eu vou focar no profissional técnico, o profissional técnico tenha a proficiência, principalmente as normas regulamentadoras, tá? Muitas normas regulamentadoras, elas pedem que o profissional, que o instrutor, ele seja proficiente. Significa que ele precisa ser experiente, que ele tem que ter experiência em carteira? Não, ele precisa ser proficiente. A gente já entendeu que uma coisa não está relacionada à outra. Experiência em carteira não significa dizer que o cara é proficiente. Beleza? Show de bola? As normas regulamentadoras, elas pedem que o profissional ele seja proficiente. E aí, consequentemente, a gente precisa então ter essa proficiência. Eu vi aqui que você colocou na caixinha, Ayrton. Legal, exatamente o que você falou. Agora, outra questão. Por que que eu preciso ser proficiente como um técnico de segurança do trabalho? Mesmo você sendo iniciante, lembra disso. Quando eu sou proficiente, eu consigo entender aquilo que eu estou fazendo de uma forma mais fácil. Quando eu tenho proficiência sobre aquele assunto, eu consigo... Vamos pegar ainda o trabalho em altura. Quando eu tenho proficiência, eu consigo fazer uma gestão de segurança do trabalho no trabalho em altura de uma forma mais clara. Eu consigo enxergar aquilo de uma forma mais fácil, inclusive trazendo ali soluções melhores para as atividades no trabalho em altura. Mas você pode pegar vários exemplos, tá? Você pode pegar vários exemplos, não é só o trabalho em altura. Eu estou dando um exemplo. A gente deu um exemplo, por exemplo, da investigação de acidentes. Por que que eu preciso ser proficiente na investigação de acidentes? Porque eu consigo fazer uma investigação de acidente melhor, eu chego numa causa raiz mais verdadeira, eu consigo fazer as perguntas para o acidentado mais assertivas, entende? Então a proficiência ela me ajuda também a entender melhor aquilo que eu estou fazendo como profissional técnico de segurança do trabalho. Outra razão da necessidade do técnico de segurança do trabalho ser proficiente. Vitamina C, vitamina C. Importante. Outra razão do profissional técnico de segurança do trabalho ser proficiente, mesmo sendo iniciante. As empresas, elas pedem profissionais proficientes. Eu falei para você agora, um amigo acabou de perder, um colega nosso, técnico de segurança do trabalho, acabou de perder uma oportunidade, inclusive de ganhar mais, olha só, porque ele não tinha proficiência na investigação de acidentes. Então a proficiência ela é importante. As normas pedem, você vai enxergar segurança do trabalho de uma forma melhor, e inclusive as empresas elas solicitam que o profissional seja proficiente. Eu fiz um treinamento há pouco tempo, né, mês passado, de NR17, e neste treinamento de NR11, neste treinamento de NR11, a empresa pediu, Ederson, manda o seu certificado aí pra gente de instrutor. Ederson, manda pra gente aí alguns clientes que você atendeu, porque eles queriam saber se eu era proficiente, antes até de fazer o treinamento. Entende? Veja, só a questão das empresas pedirem para você, mesmo que você seja um consultor, igual eu, ou um profissional que está começando na área de SST, mesmo que você seja um profissional consultor ou dentro de um SESMIT, você vai precisar ser proficiente, tá? E lembra, a proficiência nada tem a ver com a experiência em carteira. Guarda isso, principalmente para você que é TST iniciante. A proficiência nada tem a ver com a experiência em carteira, ou mesmo a experiência como um técnico de segurança do trabalho. Tudo bem até aqui? Importante você entender isso. Ederson, como eu, técnico de segurança do trabalho iniciante,
estudando na área, posso adquirir a proficiência? Eu vou dar algumas dicas aqui para que você guarde isso. Como que você, técnico de segurança do trabalho, seja iniciante ou mesmo um profissional que já tem uma certa experiência, consegue adquirir proficiência e colocar inclusive essa proficiência na sua carteira de trabalho, né? Como que eu fiz para adquirir proficiência no trabalho em altura? Existe um profissional, eu falei para vocês, ele não tem experiência nenhuma como técnico de segurança do trabalho, mas ele é muito proficiente e eu comecei a acompanhar ele nos treinamentos. Ele ia dar um treinamento e eu ia ser assistente dele ali de forma gratuita. De forma gratuita eu ia com ele nos treinamentos dele, eu falei, olha, eu só quero aprender. Você deixa eu te acompanhar? E ele deixava eu acompanhá-lo ali e eu ia pegando ali a minha proficiência. Junto com ele eu fazia o seguinte, vocês veem aqui no meu perfil, junto com ele o que eu fazia? Eu tirava foto como assistente dele, tirava foto da lista de presença, entendeu? Quando ele precisava que eu assinasse de repente ali os treinamentos, os certificados dele, eu assinava junto com ele, porque eu estava ali dando o treinamento, assistindo ele dar o treinamento, e ali eu fui pegando a minha proficiência, tá? Trabalhando como profissional assistente de outros profissionais mais experientes, você pode adquirir a sua proficiência. Qual é uma outra forma que eu adquiri proficiência? Eu vou dar uma dica aqui para você. Como que eu adquiri proficiência em NR11? Se você for na norma regulamentadora de número 11, a norma não vai falar como que deve ser o instrutor. Como que eu adquiri proficiência na NR11? Eu comecei ali a pegar transpaleteiras e empilhadeiras que estavam nos lugares em que eu estava trabalhando, ou se eu não tinha acesso, eu ia até construção civil, de repente, que tivesse ali uma Mobcat, e eu comecei ali a estudar também a norma. Estudava a norma e ia até o local, perguntava para os operadores como que ele fazia aquela operação. Como que opera essa transpaleteira aí? Me explica. Ah, posso operar um pouco? Como que opera essa transpaleteira? Como que opera essa empilhadeira aí? Me explica. Posso operar um pouco com você? E ali eu ia lendo a norma. Além disso, também assisti alguns vídeos no YouTube para poder acrescentar ali na minha mente mais detalhes relacionados aí à minha experiência. E aí aos poucos, eu fui pegando experiência como operador de empilhadeira, operador de transpaleteira, ponte rolante. E também, posteriormente, eu fiz o curso. Por que eu fiz o curso depois? Eu fiz o curso simplesmente porque as empresas elas pedem. E por incrível que pareça, as empresas elas pedem. Por isso que eu fiz o curso de transpaleteira. Eu não fiz o curso porque eu precisava aprender. Na verdade, eu já sabia, mas eu precisava do certificado de instrutor e ali eu tinha que fazer o curso porque as empresas elas pedem o certificado de instrutor. Mesmo não sendo obrigado, dentro da legislação, dentro da norma, ter ali um certificado de instrutor, as empresas pedem e aí você tem que se adequar, entendeu? Então, duas dicas para você pegar aí a sua experiência. E eu quero que você entenda, a proficiência, ela vai te ajudar muito na sua carreira. Se você é um profissional que se dedica, se você é um profissional que gosta da área de saúde e segurança do trabalho, você vai adquirir proficiência mesmo não tendo experiência na SST, e eu estou falando em carteira mesmo, em carteira, registrado. Você como TST iniciante pode adquirir a sua proficiência. O que acontece é que muitas vezes, eu vou dar aqui um exemplo para você, muitas vezes alguns profissionais eles não falam isso para você, principalmente os mais experientes, porque eles vivem disso. Eles não trazem este conhecimento para você que é possível adquirir uma proficiência, mesmo não sendo experiente na área de saúde e segurança do trabalho, porque isso não vende. Isso atrapalha muitas vezes os negócios de alguns outros profissionais, entende? Eu poderia não falar isso para você, mas eu estou aqui trazendo isso para você para que você possa abrir um pouco a mente e sair dessa caixinha de que, poxa, eu preciso ter 4 anos ali operando uma transpaleteira para poder começar ali a dar aula, ou ser proficiente, ou ser... Não, você pode sim adquirir a sua proficiência, obviamente com toda a responsabilidade do mundo. Se você ainda não se sente seguro, vai dando treinamento teórico, chama outro profissional para te ajudar no treinamento prático, e aos poucos você vai pegando a parte prática. E aí,
A proficiência, que é exatamente este conhecimento, essa aptidão, tanto da parte teórica quanto da parte prática de determinado assunto. Eu dei exemplo de NR35, NR11, dei exemplo da investigação de acidente, mas você pode pensar na NR10, você pode pensar em máquinas e equipamentos, você pode pensar em higiene ocupacional. Ah, Ederson, eu quero me especializar em higiene ocupacional. Pega profissionais que já estão trabalhando e fala, olha, eu posso te acompanhar? Eu posso ir com você? Eu quero ver como é que você faz essa avaliação de vibração. Eu quero entender como que você faz essa avaliação de ruído. E aí, quando você chegar em casa, você vai estudando sobre isso. E aos poucos você vai pegando experiência. Não espere chegar dentro de uma empresa para que você possa ser proficiente. É possível, sim, você ser proficiente mesmo você não tendo experiência, mesmo você não tendo experiência em carteira como um técnico de segurança do trabalho, tá? Então, tenha isso na sua mente, coloque isso como um plano de ação para você. Se você quiser mais ajuda sobre isso, entender mais sobre isso, essa live é rápida, clica aqui no link da minha bio, tá? Entra no nosso grupo de WhatsApp da nossa jornada do TST iniciante, dia 5/6 de 2022, neste domingo agora, neste próximo domingo, às 14 horas, lá no meu YouTube, não vai ser aqui no Instagram, o canal do YouTube também está aqui na minha bio. Eu vou mostrar para você como que você pode adquirir proficiência, além de como você pode ganhar mais como técnico de segurança do trabalho, como que você pode adquirir a sua experiência como TST, o que é um TST iniciante. Só para adiantar aqui para você, as empresas, eu sou de RH também, tá? Além de ser técnico de segurança do trabalho, eu também sou de RH. As empresas consideram um técnico de segurança do trabalho iniciante um profissional que está começando ali na área de SST ou está procurando a sua primeira oportunidade e tem até 3 anos na área. Por que esse tempo? Porque é um tempo considerável para você adquirir ali uma boa experiência. Se você, obviamente, for um profissional que gosta de estudar, que corre atrás, que faz os cursos, se você é um profissional, normalmente esse tempo é o tempo que as empresas elas consideram ali um profissional TST iniciante. Até por questões relacionadas aí à nossa portaria 3275. Dentro da nossa portaria 3275, que fala das atribuições do TST, você vai ver ali que nós temos muitas atribuições, muitas atividades, né? A portaria 3275 é a portaria que trata aí das atribuições do técnico de segurança do trabalho, tá? Dia 5/6, link na minha bio. Dia 5/6, link na minha bio, para que você possa entrar na nossa jornada do TST iniciante, 14 horas, diretamente no meu canal do YouTube. Também está no link na minha bio, canal do YouTube, tá bom? E aí você vai entender todos esses detalhes. A minha intenção, dentro da jornada do TST iniciante, dentro dessa aula, né, esse aulão que eu vou trazer para você, é exatamente trazer dicas que eu não tive quando eu comecei na área de SST, tá? Se eu tivesse entendido, inclusive, essa questão da proficiência, além de todos os outros detalhes, eu tinha reduzido muito o meu tempo de aprendizado na área de saúde e segurança do trabalho e às vezes não tinha nem dependido de empresas para eu poder ter ali a minha proficiência, a minha experiência. Vou falar para você como que o técnico de segurança do trabalho pode ganhar mais na saúde e segurança do trabalho. Vou falar para você como que você pode começar na área de SST, inclusive sem depender de empresas, como que você pode adquirir sua proficiência, como que você pode ser mais reconhecido, tudo isso ali são detalhezinhos. As áreas da saúde e segurança do trabalho que pagam mais para o técnico de segurança do trabalho, quais são os cursos que o TST deve fazer para ser um profissional melhor, né, para ser mais um profissional mais requisitado pelas empresas. Então são detalhezinhos que muitas vezes a gente não encontra em lugar nenhum, né? Detalhes que a gente não encontra, eu não vejo o pessoal falando e que muitas vezes é escondido aí do profissional TST iniciante, que pensa que para começar na área muitas vezes precisa estar dentro de uma empresa. Vou falar sobre a diferença do TST empreendedor para o TST dentro da empresa, né? E esses detalhes são importantes para você, tá? Grupo no WhatsApp, grupo TST iniciante, e aqui também, grupo de WhatsApp, né? Grupo do Jornada TST iniciante,
e também link do meu canal do YouTube para que você possa se inscrever lá. Tudo bem? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Qualquer coisa, me chama aqui no direct, porque eu vou ter o maior prazer de responder para você. Você já entendeu agora o que é a proficiência, a importância da proficiência na nossa área de saúde e segurança do trabalho, como adquirir a proficiência e por que você deve, mesmo sendo iniciante, deve adquirir a proficiência. Lembra, proficiência nada tem a ver com experiência. Muitos profissionais, a maioria do que eu conheço, são experientes, mas não são proficientes. Muitos são experientes em carteira, mas não sabem dar um treinamento. Muitos são experientes em carteira, mas não sabem fazer uma investigação de acidente. Muitos são experientes em carteira, mas não sabem fazer uma avaliação de higiene ocupacional. Então, a proficiência é a aptidão, o conhecimento, tanto teórico quanto prático, de determinado assunto na área de SST, e nós temos dentro da área de SST muitos assuntos, ok? Obrigado por todos vocês que estiveram aqui nessa live surpresa, né? Apesar de ser uma live surpresa, tem uma galera aí e eu fico muito feliz com isso. Não se esqueça de se inscrever aqui, ó, link na minha bio, ou o nosso grupo de WhatsApp, o TST Iniciante. Cheguei agora, boa noite, Alessandra. Boa noite, Val, seja muito bem-vinda, tá? Val, Alessandra, os demais aqui, ó, link na minha bio do nosso grupo de WhatsApp, a Jornada do TST Iniciante, e também do nosso canal do YouTube, tá? Para que você possa me acompanhar lá no YouTube na Jornada do TST Iniciante. Espero que você tenha gostado desse vídeo, abraços e Deus abençoe.